Divaldo, vivendo em verdadeira plenitude, naquela sexta-feira, chegou muito cedo e foi almoçar com Chico Xavier. Ele disse que tinha uma pergunta para fazer a Chico, mas tinha muita vergonha, porque naquele tempo a palavra sexo era uma tremenda imoralidade. Não se pronunciava. Todo mundo era sexuado. As crianças nasciam no repolho e chegavam através de cegonha, enfim. Ele estava com aquela pergunta entalada com seus 19 anos e pensava: meu Deus, como é que eu faço? Ah, mente imunda. Castração religiosa. Ele era sacristão, queria ser fiel e olhava para aquele homem e não queria comer nada, só queria olhar para ele. E ele ria e olhava para Divaldo, pegando o seu pensamento. Como esquecer que existe na terra os embaixadores de Deus? E nós conhecemos um dos embaixadores de Deus. Contando esse fato, hoje Divaldo diz que não é um elogio, e sim um depoimento público permanente. E ali, quando terminaram o almoço, saíram da casa de Dona Luzia. Chico pegou em seu braço e havia uma laranjeira em flor. E Chico pegou uma haste, olhou para Divaldo e com um pouco de dificuldade visual falou: ipsis verbis. Tudo em natureza é uma função sexual. A planta que introduz as suas raízes na terra para sugar o humus e a água e transformá-lo em madeira, em perfume, em flor e em fruto, realiza uma sublime função sexual. O sexo é o mais sublime departamento da vida. As criaturas humanas, atormentadas pelo gozo e pelo prazer, transformam uma função divina da procriação na luxúria, na libido. E diz Divaldo que durante 2 horas Chico abordou o tema: a pessoa que vive numa parceria honesta vive em castidade, e a pessoa que se castra e tem a mente pervertida encontra-se em corrupção. O importante não é o ato, é a intenção. Deus colocou hormônio de prazer para que a sagrada fonte procriativa seja o resultado de uma emoção divina. E é por isso que esta sensação psicofísica consegue a plenitude. A grande bênção do amor não é o ato sexual, porque se pode amar sem praticar o ato, como também se pode vivenciar o ato sem amar. O amor é a presença de Deus na alma. E no momento em que se busca o êxtase, ao invés do mecanismo erótico, quando é invadida pelos hormônios da beleza, deve continuar esse ato de 16 segundos ou 18, no sentimento de gratidão um pelo outro, e ao invés de dar-lhe as costas, dizer eternamente: como eu lhe amo, a minha vida sem você não teria sentido. Você é o pão da minha existência. Acariciar é um ato tão profundo que o torpor toma conta do ser para renovar-se vivendo. Chico, ali, 2 horas falando, e Divaldo deslumbrado, memorizando cada sílaba. E quando terminou de falar, disse para Divaldo: essa palestra é um presente de André Luiz para você, Divaldo. E segundo Divaldo, ficou apaixonado. Esse homem luz, a representação máxima de Jesus. Naquele sapato folgado sem meias, naquela roupa desengonçada e bela. Como era belo Chico Xavier, a doçura da sua voz. E ele diz que encontrou naquele homem luminoso, naquela individuação, o protótipo de Jesus. Não saberia dizer se a ânima era maior do que o ânimos, porque no mesmo momento que ele era a mãe do desgraçado, ele era o pai educador. E Divaldo diz que aprendeu a amar Jesus, amando Chico Xavier. Se existe um homem desta natureza, como não deve ser aquele que deu a sua vida por nós? Certa vez, Divaldo disse: Chico, perdoe a minha ignorância.
E ele respondeu: não, meu filho, não é ignorância não, é a inteligência oculta. E Divaldo perguntou: Chico, pelo amor de Deus, me diga, você mente? Não, eu postergo a hora da verdade. Existirá alguém assim? E ele diz que ali aprendeu que é possível ser cristão. E após aquela reunião no Luiz Gonzaga, onde ele ficava até as 3 da manhã, com aquela palidez típica, e ao sair para tomar um café e a broa na casa do André, quando o Divaldo sentiu o primeiro perfume e disse: nossa, que perfume de rosa, Chico. Ele disse: é, meu filho, Pedro Leopoldo tem muitas rosas. E daqui a pouco um perfume de cravo. E ele falou: Chico. Ele disse: ah, é, meu filho, nesta rua tem muitos cravos. E daqui a pouco o Divaldo se virou e viu que o perfume saía dele. E ele falou: Chico, tá saindo de você. Ele dobrou o paletó e disse: não, meu filho, se saísse de mim seria Detefon. Então, recordando este anjo, a mediunidade honorífica não poderia me olvidar daqueles dias que precedia a primeira calamitosa grande guerra, e que nasceu aquele apóstolo para clarear o século XX com a sua infinita ternura, examinado pela NASA, que lhe veio medir a radiação da áurea no tempo das grandes perseguições, que ele soube resistir com lágrimas. Chico Xavier, indubitavelmente, falando da grandeza da doutrina espírita, porque o Espiritismo é o Cristo Jesus de volta, através desses seres espirituais, das estrelas que caíram do céu, os soldados como um grande exército, para restaurar a humanidade hoje, na grande crise, na crise moral e individual. Eu sou a crise, porque se eu melhorar, o mundo se melhora. Aí está a voz do Chico soando.